noite, boa tarde ou bom dia, depende do momento que você estará dedicando seu tempo para assistir esse áudio. Que a alegria, a paz, o amor do nosso Senhor Jesus tome seu coração, tome sua empresa, tome seu lar, a sua vida, em nome de Jesus. Vamos passar alguns minutinhos juntos aqui, vamos compartilhar desse momento, ok? Quero agradecer por você dedicar esse tempo. Estamos iniciando mais um mês, o mês de abril, onde temos um tema para esse mês. O tema na qual é algo que da parte de Deus ele traz com muita alegria para o nosso coração. Traz uma palavra de esperança, uma palavra para fortalecer nossos pilares da nossa jornada, uma palavra de bênção. Diz que a palavra de Deus não volta vazia, ela prospera, ela prospera. Guarde isso no teu coração. Estamos vivendo num momento onde muitas pessoas têm tentado alcançar alguma evidência, muitas querem colocar alguma coisa, querem falar alguma coisa, e hoje está muito tranquilo, muito fácil de dar voz à nossa voz. O grande detalhe é que muitas pessoas estão falando daquilo que pensam, sem buscar um aprofundamento real, genuíno, uma boa referência. E nós somos frutos de muitos compartimentos da nossa vida. Aquilo que lemos, com quem convivemos, a nossa formação acadêmica, nosso ambiente cultural, nosso ambiente de formação familiar, tudo isso são tijolinhos que vão formando nosso modelo de pensar, a nossa estrutura, a nossa emoção, a nossa jornada nessa terra. Tem uma passagem em Isaías 55:11 que diz assim: assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes, fará o que me apraz e prosperará para o qual aquilo eu enviei. Essa é a palavra que o Senhor dá a Isaías no capítulo 55, versículo 11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Nós estamos falando de alguém que é o Todo-Poderoso, que é o Criador dos céus e da terra, que abriu o mar vermelho, que parou o eixo da terra, que ressuscitou o morto, que, segundo Marta, naquela passagem da ressurreição, de ressurgir com Lázaro, de uma palavra de Jesus, ele já estava 4 dias morto, ou seja, um estado de putrefação. Esse é o Deus que falou que a palavra dele não vai voltar vazia. Então quero te incentivar, quero me incentivar a continuar nessa jornada. Muitas coisas têm acontecido. Quase que recorrentemente, toda e qualquer pessoa que tenta trazer uma palavra, seja numa pregação da palavra de Deus, seja num vídeo institucional, motivacional, todos estão querendo trazer alguma coisa que possa nos fortalecer. E isso é bom. Mas nós só precisamos testificar a origem. Uma árvore, ela é reconhecida quando ela dá bons frutos. E o nosso Deus Todo-Poderoso é o Criador de todas as coisas. E nesse final de semana, de uma forma específica, hoje, no dia 4 de abril de 2021, num domingo, onde todos celebram a Páscoa, com uma simbologia mundana, comercial, do coelho e do chocolate, nós temos uma convicção muito grande de que a nossa celebração não está aí. Nós celebramos, nos alegramos e choramos, inclusive, quando lembramos do grande momento do nosso Senhor Jesus, quando desceu da glória e se tornou homem. E não, naquele momento, ele não abriu mão do seu propósito inicial. Ele morreu na cruz, cruzou aquela via cruz, carregou a cruz, foi crucificado, foi blasfemado, foi escarnecido, apanhou, suas vísceras expostas, sofreu a dor da carne. O Deus que tudo pode sofreu
E esse final de semana nós celebramos isso, o nosso Cordeiro Pascal. Amém? E nessa palavra que ele dá, onde nós queremos fazer o link para o nosso tema do mês de abril, onde a palavra de Deus não volta vazia, ela prosperará. Ela prosperará na minha vida, ela prosperará na sua vida, creia nisso. Tem uma passagem em Jeremias, capítulo 1, versículo 11 e 12, que diz assim, ó: veio a minha palavra do Senhor dizendo, que és que vês, Jeremias? O Senhor falando com ele. Olha que lindo, olha que lindo. E eu disse, vejo uma vara de amendoeira. E disse-me, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Olha que lindo. Quando a gente olha esse versículo, ele parece um pouco de uma incógnita, mas 3 aspectos de pano de fundo precisamos entender o momento dessa passagem. 3 coisas que nortearam o contexto dessa palavra que o Senhor dá a Jeremias, um profeta que navegou por um período de 40 anos, conhecido inclusive como um profeta chorão. Esse momento ele é norteado por 3 aspectos que não mudou. Ele ainda permeia a nossa sociedade. O aspecto de pecados do passado, ou seja, a nação de Israel desobedeceu a lei do Senhor. O segundo aspecto é a responsabilidade do presente, ou seja, o povo precisava se arrepender-se ou o Deus mandaria o juízo, algo que já estava conectado com a lei, de um relacionamento do povo que ele tinha Deus como o seu próprio Deus. Mas existiam regras, existiam normas, existiam limites, existiam parâmetros. Meu amado irmão, irmã, meu amigo que assiste isso. A vida tem regras, a vida tem parâmetros, a vida tem limites. Não é do jeito que imaginamos ou queremos ou ao bel prazer da nossa circunstância momentânea, influenciada pelos fatores externos que mudam a nossa emoção e mudamos os nossos momentos, os nossos sonhos, os nossos desejos, porque em algum momento da nossa vida algo diferente está acontecendo. Não. Há um norte, há uma bússola. E o terceiro aspecto é a esperança para o futuro. O Senhor virá um dia para estabelecer o seu reino glorioso. Então, não mudou. Não é verdade? Olha, pecados do passado. Eu e você vivemos uma circunstância onde devemos ter como retrovisor aquilo que fizemos e que, porventura, não foi correto. Não vamos trazer à memória algo que não nos dá esperança para continuar. O retrovisor ele só nos dá referências de erros. O retrovisor no carro ele mostra que eu não vá nem para a direita nem para a esquerda, ou que eu tome uma decisão de uma ultrapassagem quando pode ter alguém muito próximo e aí provocar um grande acidente. Esse é o retrovisor. Essa é a função do retrovisor. Então, trazer a memória, ou seja, olhar no retrovisor, é somente aquilo para que eu venha tomar uma decisão momentânea presente que vai me projetar para o futuro. E aí as responsabilidades do presente, por quê? Porque o povo deve arrepender-se. O nosso Deus é um Deus de amor? Claro que é um Deus de amor. A palavra dele não volta vazia nunca, nunca volta vazia. Mas ele também é um Deus justo. Ele é justo. É simples assim. É simples assim. Então, a esperança para o futuro da nossa vida é porque isso tudo vai se transformar. Basta uma palavra de Deus nesse momento, onde o homem moderno ele se acostumou com os seus cliques, é o vidro elétrico do carro, é a trava do carro, é ligar o computador, é o sinal da internet, tudo está a um clique, tudo está online, tudo está pronto, tudo é fast, tudo é muito rápido, tudo pronto. Essa é uma geração moderna, do tangível, do tocável, do percebido, do ter. Então, é difícil, eu imagino, para uma sociedade moderna como a nossa, realmente olhar e dizer, eu creio em Deus. Eu creio no Deus que envia uma palavra dizendo o seguinte, olha, se não fizer desse jeito, vai dar ruim.
como diz o mundo, né? Vai dar ruim, vai dar ruim. O nosso Deus é um Deus muito justo, amoroso, sim, mas justo. Nós vamos colher o que plantamos. E nessa circunstância que nós estamos vivendo de morte, devido à pandemia generalizada, né? O Reino Unido agora liberando um pouco mais, né? E uma briga por uma evidência, por um lugar ao sol politicamente falando, porque estão olhando para o futuro. Nós precisamos buscar o Senhor, irmão, minha irmã. É isso que nós precisamos. Em hebraico, a amendoeira, quando ele fala o que vê, Isaías, eu vejo uma amendoeira, né? Jeremias. O que você vê? Eu vejo uma vara de amendoeira. E em hebraico, a amendoeira significa vigilante, ou seja, o que Deus estava dizendo para ele? Olha, você está vendo uma vara de amendoeira? Então, o que vê é uma verdade. Porque ela é a posição nesse momento de um Deus que está percebendo tudo o que está acontecendo e ele vai fazer o que tiver que ser feito. Era a primeira planta a acordar e florescer antes do fim do inverno, ou seja, ela antecipava uma chegada de uma estação. A amendoeira, ela antecipava, ela florescia no final do inverno, antecipando a primavera que estava chegando. E trazendo isso para a parte prática da nossa vida, quando ele pergunta para Jeremias o que ele vê, eu vejo uma vara de amendoeira, isso desdobra para dizer que, assim como no hebraico a palavra amendoeira é vigilante, e significa também que ela florescia ao final, antecipando uma estação que estava por vir. Tem algo por vir de Deus na minha vida e na sua vida. As coisas não vão ficar do jeito que estão. Não vão. Quer mais uma confirmação? As coisas não vão ficar como elas estão. Há um tempo de Deus para a minha vida, para a tua vida. A amendoeira que floresce ao final do inverno, ou seja, aquele frio, a rigidez do frio, que tira a sensibilidade de algumas coisas. Quando você fica exposto ao frio há muito tempo, você perde a sensibilidade das extremidades do corpo, ao ponto, inclusive, de chegar a necrosar, ou seja, de perder vida. Isso está dizendo que está terminando. Está terminando, irmão. Isso vai acabar. A que tempo? Eu não sei precisar. Não sei precisar. Mas isso vai acabar. Há um anúncio do Senhor para nós. Há um desejo do Pai para nós. Ele está anunciando uma nova estação que está para chegar para mim e para a tua vida. Em nome de Jesus. Você crê nisso? Então tome posse disso. Tá bom? Portanto, ilustra bem o que vai acontecer se você entrar no lugar secreto. O que é o lugar secreto? É um lugar que a gente separa. A palavra de Deus diz assim: se você orares ao Pai, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto, ora em secreto, e teu Pai que vem em secreto te abençoará. As lutas que vivemos e as vitórias que alcançamos, elas não são alcançadas no dia a dia da exposição do contexto. Nós alcançamos essa vitória como um lutador de ringue ganha a luta no ringue, quando o atletista ganha numa pista de corrida. Não é ali, é no treino, é no oculto, quando ninguém vê. Os jogadores de basquete, todos eles têm vários testemunhos de 300, 400, 500 vezes tentando acertar uma cesta nos seus momentos individuais, secretos ali, para alcançar a perfeição. E nós alcançamos a perfeição de um relacionamento no secreto com Deus. E é ali que nós construímos os nossos pilares de relacionamento com o Senhor. Pela oração, essa oração que nós fazemos no nosso secreto é uma oração vigilante, você antecipa uma nova estação em sua vida e viverá um tempo de Deus novo na sua história. Agora, o grande detalhe nosso hoje, do mundo moderno, do ser humano moderno, é como trazer isso realmente para uma vida onde parece que eu não tenho tempo para mais nada. Como que eu vou separar um tempo para isso? Há de se colocar na nossa mente, no nosso coração, o desejo de estar com o Senhor a todo instante. Com uma amendoeira, enquanto todos dormem, esteja acordado, esteja desperto. Ela se antecipa à amendoeira. Enquanto todos estão dormindo,
Dormindo em que sentido, irmãos? Elas estão inertes diante dessa circunstância. As pessoas estão amedrontadas, elas estão afugentadas, elas estão dormindo. E Deus está dizendo para nós que não tem necessidade de ficar assim. Deus não está dizendo para que a gente negligencie um problema que está se instalado. Não é isso que Deus está dizendo. O que Deus está dizendo é que não há o que temer. A fé, o amor, joga fora, lança fora todo medo. O que Deus está dizendo para nós, como vara de amendoeira, que no final do inverno ela anuncia uma nova estação que está por acontecer, e nesse processo eu entendo e exerço a minha fé de buscar a oração no meu lugar secreto, de desenvolver um relacionamento com o papai. Isso me permite chegar numa situação onde ele diz para mim que dê o seu tempo e terreno ao Espírito Santo, que lhe dará o tempo celestial. Ele alinhará o seu ritmo diário com o compasso do relógio divino. Isso é o sonho de todo ser humano. Nós sempre temos um argumento e uma palavra para dizer: não tenho tempo para isso, não consigo achar um tempo. As atividades do dia a dia me tomam em todas as coisas, só que olha o conselho que ele está dando: dê o seu tempo e terreno, ou seja, dedique um tempo e os seus afazeres do dia ao Espírito Santo, que ele lhe dará o tempo e o terreno espiritual, celestial. Há da parte de Deus, irmãos, milagres por acontecer na minha e na sua vida. Creia nisso. Não deixe a circunstância de tudo que tem acontecido lá fora te afrontar, te amedrontar. Sabemos das dificuldades. Sabemos, principalmente o profissional da saúde. Nós temos irmãos da igreja que atuam diretamente no fronte, dentro de hospitais, onde não está faltando oxigênio, mas está se regulando para que não se falte. Onde não tem leitos, estão criando leitos para poder. Pessoas que estão morrendo na fila, esperando que saia. Sabemos desse contexto, sabemos disso. Mas também sabemos que Deus não perdeu o controle. E que tudo vai terminar. Há uma nova estação de Deus para mim e para a sua vida. Quanto mais amamos ao Senhor Jesus, mais temos prazer em estar com Ele a sós. E nesse momento que estamos com Ele a sós, nós desenvolvemos um relacionamento ao ponto de receber dele tudo aquilo que nós imaginamos que necessitamos, e Ele nos dará. E isso, irmãos, é florescer. E é justamente criar o link do começo, a palavra de Deus que Ele diz que não volta vazia e prosperará e prospera, é justamente no desenvolver na cadência do que Ele está nos ensinando. Creiamos que Deus é o Todo-Poderoso. Creiamos que a palavra de Deus ela não volta vazia. Creiamos que há o findar de uma estação e o início da primavera na minha e na tua vida. Creia nisso. Há mais da parte de Deus do que nós mesmos imaginamos. Já citamos em situações anteriores: nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem penetrou no coração do homem tudo aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Creia nisso. Exercitemos a nossa fé. Disse Charles Rummel que a única maneira, olha que coisa linda, a única maneira pela qual posso escapar da tirania das coisas urgentes, a tirania das coisas urgentes, é adequar um período de tempo diário, adequar, ou seja, encontrar um espaço do meu tempo diário para esperar por Deus, crendo na sua palavra. Por quê? Porque a palavra dele não volta vazia e trará o efeito para o qual ela foi enviada. Para quê? Para prosperar, para frutificar. Mas nós estamos ansiosos em resolver as situações. Nós estamos ansiosos em fazer a minha parte, porque fomos aculturados dessa forma. Se vire, dê o seu jeito e traga o resultado. Em parte, de uma certa forma, para tirar o percentual do conformismo, do comodismo, ok. Mas isso extrapola ao ponto de tomarmos a direção e tirar aquilo que nós depositamos como fé e nós mesmos fazemos a gestão da autossuficiência quando a fé fica de lado, e não é isso que Deus quer. Tudo que o Senhor falou se cumpriu e se cumprirá na história da humanidade. Sua palavra é viva, floresce na estação certa,
e produz o seu fruto no tempo certo. Para nós terminarmos aqui, já estamos com 19 minutos. Em Hebreus 4:12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que a espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas. É apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Pensamentos e intenções do coração. Há uma grande luta entre o racional e o emocional. A palavra de Deus, ela é tão eficaz que ela vai exatamente nessa linha tênue. Que decisão eu tomo? Eu tomo pela emoção de uma circunstância que eu estou vivendo, e muitas vezes uma decisão emocional traz uma consequência ruim, ou eu tomo uma decisão de forma mais analítica, mas também analisar demais eu posso perder o tempo do processo. Por isso que Deus está dizendo, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. E como que ela é eficaz? Quando eu medito nela dia e noite, como ele disse para Josué: não aparta esse livro da tua boca, medita nela dia e noite, para que tudo vá bem, para que te prosperes em tudo que fizeres. Há um conselho de Deus para a minha vida e para a tua vida, tá bom? Com uma aplicação e uma reflexão, será que vai ser mais produtivo você conduzir a sua vida pela sua agenda e vontade ou pela agenda de Deus? Que agenda de Deus é essa? É tudo isso que nós falamos aqui. O Senhor diz uma palavra para nós. A estação está terminando. O inverno está acabando. A visão de Jeremias de uma vara de amendoeira fala para nós hoje, no dia 4 de abril. Tem uma primavera chegando. Creia nisso. Em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua semana. Deus abençoe o mês de abril. Que o amor e a graça, a paz, a alegria, as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com você e tua casa em nome de Jesus. Forte abraço. Deus te abençoe. Até mais.